Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e o tema da nossa aula de hoje é Formação do Relevo, Intemperismo e Erosão, parte 1. Vai aparecer na tela para vocês direitinho o título e os créditos aí da nossa equipe. Eu estarei na moderação e para apresentar o tema da nossa aula de hoje, claro, temos aqui o professor Antônio Russo de Geografia. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luísa? Uma boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês, aos alunos, aos professores e a todos que irão acompanhar mais uma aula do primeiro ano de ensino médio, retratando aí mais uma vez a parte da geografia física. Mas antes de começarmos, nós vamos ter uma sondagem, né, professor? Exatamente. Antes da gente ir para a sondagem, eu vou pedir para colocar na tela as habilidades da aula de hoje, né, até para os professores que estão prestigiando a nossa aula tomarem conhecimento. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar na nossa aula é classificar as diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre, considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta. Temas e conteúdo, estruturas e formas do planeta Terra. Como o professor Antônio pontuou, é mais uma aula aí que vai falar da geografia física. Então, aproveitando aí a bagagem que vocês adquiriram nas nossas aulas anteriores aqui do terceiro bimestre, vamos para a nossa sondagem. Olha aí na tela a imagem que vai aparecer para vocês. Então, é uma paisagem aí do Mar Morto, né? E vocês vão responder a esta questão para nós no chat. Quais as formas de relevo você observa na imagem? Quantos minutos, professor Antônio? Um minutinho tá muito bom para eles. Então, tá bom. Em 1 minuto a gente volta. Professor Antônio, muitas respostas parecidas aqui. Então, por exemplo, o Renato, a Isabelle, o Pedro colocaram planície. O Costa Vic colocou montanha. A Sadara também colocou montanha. Já o Gabriel Luca disse depressão, assim como a Ana Carolina também. Eles estão no caminho certo, professor Antônio? Estão no caminho certo, mas se vocês observarem aí a imagem, vamos colocar a imagem de novo aí para vocês observarem enquanto eu vou falar para vocês. Nós temos as 3 formas de relevo nessa imagem aí do Mar Morto. Então, ao fundo tem lá o Planalto, como foi falado aí por alguns alunos. Né? Nós temos aqui a planície, né, que tem a parte aí da areia. E o mar foi formado aonde? Numa área depressiva. Tá? Por sinal, é a área mais depressiva aí do planeta. A parte mais... por sinal, o Mar Morto fica até abaixo do nível do mar. Então, para vocês terem essa noção de que nós temos as 3 formas de relevo na imagem, o planalto, a planície e a depressão. Tá? Então, são os 3 tipos de formação de relevo que a gente acaba estudando aí nessa parte aí do relevo, na parte física, que fala do relevo e de toda essa relação aí do território, tá? Do planeta e dos países e das cidades. Antes de a gente entrar mais nessa questão aí do relevo, vamos ver o que é geomorfologia. Tá? Então vamos lá na tela aí. Geomorfologia nada mais é do que um significado que está diretamente relacionado à etimologia,
da palavra geo, que é terra, morfo, que é forma, e logia, que é estudo. Portanto, podemos compreender geomorfologia como a área do conhecimento que estuda as origens e formas de relevo, fatores endógenos e exógenos como as rochas, o clima, enfim, elementos da superfície terrestre são objeto, o foco da geomorfologia. Então, a geomorfologia, na verdade, ela estuda aí a estrutura da Terra, né, na sua formação. Lembrando que nas aulas passadas, né, na parte 1 e parte 2 das estruturas, vocês viram essa questão aí, né, de como se formou a estrutura geológica do planeta. E para lembrar, né, do que vocês viram aí nas 2 semanas anteriores, eu coloquei o mapa para vocês observarem a estrutura geológica do planeta. Então vamos aí observar na tela. O que vocês observam aí? Vocês estão observando os períodos, né? Obviamente, as regiões onde há dobramento são as cadeias montanhosas, que são as partes lá que estão em laranja e amarelo, né? Então, quanto maior o contato das placas tectônicas, maior o processo, né, de formação de montanhas. Vejo que a parte do Brasil é uma parte aí bem antiga, né? A cor mostra que é pré-cambriana, por isso que nós não temos montanhas no nosso território, nem o processo de vulcanismo. Tem que lembrar, logicamente vocês vão lembrar, que nas aulas anteriores nós comentamos que o Brasil está no meio da placa sul-americana. Lógico que tem o processo de epirogênese, que a gente vai rever de novo, para vocês relembrarem, né? Então, o Brasil tem, né, tem vales, tem morros, e até sofre processo de tectonismo através de terremotos, mas terremotos bem simples, né, de chega no máximo a 4 graus na escala Richter, o que não vai afetar nenhuma edificação. Mas, né, a gente sempre tem que lembrar que o movimento da Terra é contínua, ela pode sofrer abalos mais graves, e essa placa aí ela pode, né, se dividir, quem sabe, como aconteceu com outras placas, como eu mostrei para vocês na aula anterior, né, que são 52 placas, né, 38 são placas, né, mais formadas, né, mas outras foram divididas e acabaram formando aí outras placas, que totalizou aí 52 placas, tudo bem? Então é isso que é interessante vocês entenderem. Então essa estrutura geológica que nós temos, algumas partes que são fora do encontro de placas ou de afastamento de placas, são regiões mais antigas. Agora, quando há encontro, afastamento ou deslizamento de placas entre elas, a tendência é que haja esse processo, né, ou de orogênese, que é a formação das montanhas, ou de vulcanismo, que é o processo dos vulcões. Perfeito? Vamos ver aí o que são fatores endógenos e fatores exógenos, que faz parte desse processo aí. Então, vamos lá. Fatores endógenos ou internos são aqueles que ocorrem a partir da estrutura interna, né, a denominação de endo, que é dentro, e genos, que é gerado, e pode correr em função de fatores diversos. Tá? Então, quando vocês falam, e é simples de entender, tá, pessoal? Isso aí cai muito também em vestibular. Né? Quando se fala do fator endógeno, é só lembrar do EN, né, que é interno. Né? Então, porque muitas vezes numa prova de vestibular, não vai aparecer fatores internos. Logicamente vai aparecer fatores endógenos. E sempre lembrando do EN, né, porque o exógeno é fator externo, tudo bem? Então vamos seguir aí na tela para vocês acompanharem. Né, um exemplo que eu coloquei para vocês. Então, por exemplo, a formação dos vulcões está relacionada a fraturas ou desdobramentos do relevo. Da mesma forma que a ocorrência de terremotos são geralmente fenômenos que ocorrem de forma articulada como um sistema. Então, tudo que a gente fala de endógeno vai acontecer aonde? No interior do planeta, tudo bem? Por isso que fala endógeno. Então, sempre lembrem disso, porque muitas vezes o aluno confunde o que é a questão do endógeno e a questão do exógeno. Tá? Então, só lembra, exógeno é externo. Então, as próprias letras aí, né, as próprias formações das palavras, que vem do grego, né, professora? Da Grécia, de novo. Olha a Grécia aí, deixando heranças para nós, né? Até nas denominações da geografia. Até porque esses estudos que a gente faz aí da geografia já eram estudados bem, né, nas civilizações antigas, e a Grécia foi uma delas aí que estudou bastante essa formação. Agora vamos lá para os fatores exógenos, que também são denominados de fatores externos. Então, vamos aí acompanhar na tela. São aquelas formações, né, que ocorrem com a decorrência de algum fator externo. Então, de novo, exo, fora, genos, gerados.
tá? E pode levar à ocorrência de fenômenos como, por exemplo, o processo erosivo de um terreno como decorrência da remoção de materiais, desmatamento, chuvas, dentre outros fatores. Então, para vocês entenderem, quem vai sofrer mais fatores endógenos? Aquelas regiões que estão, né, acima do processo de tectonismo. Então, a formação de montanhas, a formação de vulcões. E quem vai sofrer processos exógenos? São aquelas regiões que estão mais concentradas no centro da placa tectônica, como acontece no Brasil. Então, quando a gente fala de fatores exógenos, a gente vai lembrar do quê? De processo erosivo. Então, está estabilizado a estrutura geológica do Brasil, né? O relevo ele vai se alterar com o quê? Com o desgaste do processo de intemperismo e do processo de erosão. Então, sempre lembrem disso e, de novo, associe a questão do endógeno como interior, né, sendo no interior do planeta, e o exógeno como sendo do exterior. Fatores externos como o processo de intemperismo e o processo erosivo. Vocês associando isso, dificilmente vocês vão se enganar nesse processo aí, tudo bem? Para lembrar da aula passada, vamos falar de novo sobre o processo de tectonismo que a gente viu na aula passada sobre o processo de orogênese. Tá? Então vamos lá na tela e ver as figuras que nós vimos aí para dar uma lembrança. Então vejam, encontro de placas tectônicas nas 3 figuras. A primeira figura da esquerda são 2 placas, né, sendo que uma é uma placa oceânica e a outra é uma placa continental. E aí essa aí é uma formação principalmente de ilhas vulcânicas, tá, nesse processo aí de encontro de placas. Todo esse processo a gente chama de processo de subducção. Né? Do lado direito dela, nós temos um processo oceânico, de uma placa oceânica, também com uma placa continental, mas como ela está mais profunda no seu interior, ela forma cadeias montanhosas e também com cadeias vulcânicas. E a de baixo são 2 placas continentais se encontrando, formando a cordilheira. O exemplo que eu dei para vocês é a formação da Cordilheira dos Andes. Tanto é que está escrito aí, altiplano. Né? Então, a única cordilheira no mundo que tem essa questão dos altiplanos, o que são altiplanos? Você tem uma montanha, aí ela não vai até a sua base, ela vem, né, numa altitude mais elevada e se liga a uma outra montanha. Essa parte aí nós chamamos de altiplano, é um plano elevado, por isso que fala altiplano. E é ligado assim com as cadeias montanhosas da Cordilheira dos Andes. Lembrando que lá também tem o processo de vulcanismo. Então esse processo é o processo de orogênese, que vem do grego, né, oro, né, que é o nascimento, gênese do nascimento, e o oro, que é a formação da montanha. Tá? Por isso que é o processo que é denominado de orogênese. Então, esse processo de orogênese é o processo do encontro dessas placas tectônicas que nós chamamos de processo de subducção, tá, okay? É uma placa sobre a outra, perfeito? E agora nós vamos ver aquele processo que o Brasil sofre e outros países que têm aí, né, que estão afastados aí dos encontros das placas, que é o processo de epirogênese. Então, também é um processo de tectonismo, mas nós chamamos de epirogênese pelo movimento que é formado no centro dessa placa. Então, vamos aí na tela para vocês acompanharem as imagens. As imagens são as mesmas daquela aula anterior, né? Então, nesse caso da epirogênese, né, os movimentos ele ocorrem verticalmente, não provoca falhas geológicas. Tá? Se formasse aí, teria lá um processo de vulcanismo, por exemplo. Né? Como esse deslocamento ele é vertical, ele ocorre tanto para cima, né, como mostra as imagens, que aí nós chamamos de soerguimento, como também para baixo, que aí se chama de subsidência. Tá? Então, quando é para cima, é soerguimento. Quando é para baixo, é a formação aí da subsidência. Então, no caso do Brasil, tem vales. Né? Então, nós temos morros e nós temos os vales. O processo de epirogênese é a pressão que a placa sul-americana está sofrendo no seu centro. Então, é lógico, se ela está soerguendo, tudo que estiver acima dela vai soerguer. Mas ela faz o soerguimento sem ter a relação de tectonismo no processo das placas tectônicas, né, formando cadeias montanhosas, porque não está lá entre as placas, está na parte central. Tá? Para deixar bem claro para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Então, essa formação dos terrenos, nós temos vários vales aqui no Brasil que tem esse processo de formação. Agora, teve há milhões de anos atrás processos vulcânicos no nosso território.
né? Mas aí foi há milhões e milhões de anos atrás, tanto é que nós temos ilhas vulcânicas e até regiões onde tem vulcões extintos, como eu dei o exemplo aí de Poços de Caldas. Aí tem outros exemplos que nós temos aqui no nosso país, tá? E o próximo aí é o vulcanismo, tá? Que eu mostrei algumas características dos vulcões, então vocês vão ver aquelas figuras que vocês viram na aula anterior, tipos de vulcões, né? Então aquele que está acima, né, que eu tinha explicado para vocês, né, que é chamado de vulcões de cinzas, é quando solta uma grande quantidade de gases e cinzas primeiro, e depois vem a erupção do magma, que quando é externo nós chamamos de lava, tá? Então esse processo aí é um processo que ele vai soltar uma grande quantidade de gases, né, e de cinzas. Pode ser, dependendo da pressão que é exercida da câmara vulcânica, pode atingir quilômetros de distância, né? Nós demos até o exemplo, né, de Pompeia. Isso, o vulcão, né? Vesúvio, lá em 70 depois de Cristo, né? Bem violento ali, a erupção dizimou a cidade de Pompeia e transformou em ruínas que estão até hoje lá. Eles não retomaram a cidade, né? Virou um ponto turístico e histórico, vamos dizer, uma espécie de sítio arqueológico. E foi tão violento que formou-se câmaras, né, professor, com formato do corpo das pessoas, que elas foram ali, a cidade foi varrida pela lava mesmo, e dá para ver a exata posição em que as pessoas caíram, né? Porque depois que solidificou tudo, ficou aquela marca ali do corpo da pessoa, né? Bem impressionante, bem forte, né? E a ironia triste é que dias antes teve a festa do Dionísio, né? Que é o deus. Exatamente, é o deus da festa do vinho, né? Então, era uma cidade que tinha bastante festividades, ali era uma cidade importante do Império Romano, tinha um coliseu ali também, onde existiam os espetáculos públicos, que aliás é tema da nossa próxima aula, viu? Primeira série do ensino médio de História, a gente vai falar sobre isso. E dias depois da festa houve essa tragédia aí na cidade e ela foi destruída por completo. E por sinal, as cinzas e as lavas atingiram, né, uma distância de mais de 150 quilômetros. Então, para vocês verem a pressão que foi exercida, porque depende da câmara, né, do vulcão, que é aquela parte interior que a gente está observando aí na tela, onde tem a setinha. Vocês estão vendo lá, quanto maior a pressão nessa câmera, maior a projeção. E um detalhe, o cone do vulcão nessa explosão, ele é totalmente destruído, tá? Para vocês terem uma análise do processo aí de pressão que é exercido do interior para fora, tá? Que é esse processo endógeno que eu expliquei anteriormente para vocês. Do lado direito desse, nós temos um vulcão que, pela pressão exercida, aparecem outras mini chaminés aí, né? Que é denominadas aí de chaminés secundárias. Nós temos a chaminé central, que sai diretamente da câmara magmática, e nós temos aí as chaminés secundárias. Ela não tem tanta intensidade externa, porque ela já sofreu um processo de pressão interno. Então, com essas aberturas aí, ela acaba derramando, como mostra as setinhas azul aí, tá? Da parte esquerda, a figura de baixo, é o que nós chamamos de escudo. Por que é escudo? A lava sai lentamente do vulcão, tá? E ela vai se resfriando. Aí ela faz um tipo de um escudo, né? Que acaba até podendo, dependendo da lentidão da lava, cobrir e resfriar com o tempo e tampar, né? E aí ele fica, né, um vulcão que não fica um vulcão extinto, ele está ainda em atividade, mas a camada cobriu, fez uma tampa, né, que eles chamam ali de escudo, shield, né, escudo, né, em inglês, e aí faz essa formação e depois, com uma nova pressão, ele vai de novo entrar em erupção, né? Então são várias formas de erupção. E o último, né, que é a camada que aparece aí como exemplos de vários vulcões que nós temos em atividade aqui no mundo, né? Também forma aí uma camada de gás, tá, e de cinzas, bem menor do que a primeira que nós vimos lá dos vulcões de cinzas, e a lava, ela tem a tendência de sair para os lados, ou seja, formar várias chaminés secundárias, tá? Então esse processo aí é um processo mais gradual. Os dois de baixo são graduais, lentos e contínuos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como acontece, por exemplo, no Havaí, como acontece na Islândia, né, que são países aí, que é o caso do Havaí, o estado, né, que é um estado dos Estados Unidos, ele vai se formando ainda. Então o território dele ainda está se formando. Como a Islândia também, como eu falei para vocês na aula anterior, ele está acima, né, a Islândia está sendo formada acima de 3
vulcões que vêm da dorsal mesoatlântica, tá? Para finalizar, dessa parte aí da aula, a gente vai ver aí o mapa do planisfério físico, né, dessa formação estrutura geológica da Terra e como se formou aí, né, o relevo do planeta. As partes mais escuras são as partes mais altas do planeta. Então, nós vemos lá na América do Sul, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? E na América do Norte, as montanhas rochosas. Se vocês observarem bem o mapa, vocês vão ver que elas têm uma ligação na América Central, tá? Então, ela tem uma formação. Lembrando que a América Central é um istmo, né? É o que nós chamamos da América Central Continental, porque elas estão se afastando, então é como se estivesse esticando essa região. E se acredita que daqui a alguns milhares ou milhões de anos, a América do Norte se separe aí da América do Sul, né, por causa do movimento aí das placas tectônicas. No Brasil, nós temos o Pico da Neblina, que é a região mais alta do Brasil, tá? Ele tem 2.974,18 metros. Tá? E o segundo maior é o Pico de 31 de março. Desculpa, o Pico da Neblina tem 2.995 metros. Né? Agora, recentemente, em 2015, foi alterado esse número. E o segundo é o pico aí, 31 de março. Então, o Brasil não tem montanha. Até porque muitos estudiosos dizem que para ser montanha tem que ter acima de 3.000 metros. Tá? Alguns cientistas dizem que existem montanhas no Brasil, né? Isso aí é uma discussão. Né? Ciência a gente sempre discute, né, professor? Não Exatamente, tem jeito, né? Nada é perene, né? Na ciência não existe definição, até porque a gente se tratando de geografia, né, professor Antônio? O relevo muda, né? A gente está falando de intemperismo, vão causando alterações. Então, a ciência tem que acompanhar esse movimento da natureza, exatamente. Né? Agora, nas regiões lá do Himalaia, são as regiões mais altas do planeta, né? Tem o pico do Everest, que ele é muito assediado, né, pelos alpinistas, né? Várias pessoas aí morreram, né, tentando chegar, outras chegaram e não voltaram, né? Então, é interessante retratar isso aí. Tá? Bom, falamos sobre essa questão interna, endógena, exógeno. Será que os alunos aprenderam, professora? Vamos ver, vamos verificar, porque chegou o momento da nossa primeira interação aí, primeira atividade relacionada a tudo que o professor Antônio trouxe para a gente na aula de hoje. Esse exercício é bem simples, vai aparecer na tela para vocês. Nós temos aí A e B, A é exógeno e B é endógeno. E na coluna da direita nós temos os fenômenos aí que vocês vão identificar como sendo exógenos ou endógenos, né, professor Antônio? Isso, exatamente. Fazendo a relação entre uma coluna e outra, certo? Quantos minutos, professor? Vamos dar 1 minuto e meio, né, para eles terem tempo de responder. Ótimo, então em 1 minuto e meio a gente volta. Obrigada, estudantes, pelas respostas no chat. Vi todo mundo ali tentando, né? Muitas variações de respostas diferentes, mas eu vou pontuar 2 estudantes e parabenizá-los porque eles acertaram o exercício. Os estudantes são o João Vitor e a Rayana. A gente já pode colocar a resposta correta na tela para eles conferirem? Então, pessoal, o João Vitor e a Rayana colocaram essa sequência que vai aparecer para vocês na tela, tá?
Então, o fenômeno vulcanismo é exógeno. Isso. O fenômeno chuvas é endógeno, assim como os ventos também. Já a orogênese é exógeno e gelo é um fenômeno endógeno. Então, a sequência correta é AB, B, AB. Então, vamos seguir aí agora, que já viram. Uhum. Bom, vamos lá. Agora nós vamos dar sequência, nós vamos falar sobre intemperismo, né, o intemperismo e a erosão. Tá? Vamos aí acompanhar na tela aí. Ó, as rochas que estão aflorando na crosta terrestre, sejam de que tipo for, sofrem constantemente desagregação e decomposição, seguidas de transporte dos fragmentos assim produzidos. Esses chamados sedimentos são depositados em outros locais, onde, com o passar de muito tempo, poderão dar origem a novas rochas do tipo sedimentar. O intemperismo e a erosão são as fases iniciais desse grande processo geológico. E aí vocês estão acompanhando aí o intemperismo, que é o processo de desgaste, né, junto com o processo erosivo, que é o processo de transporte, e aí vai chegar um certo momento que esse processo de desgaste vai formar a deposição de sedimentos. Lógico que a maioria dessa deposição de sedimentos vai estar nas partes mais baixas do planeta. E costumeiramente pode ser o oceano ou podem ser os rios. Então, o assoreamento de rios ocorre muito com essa deposição de sedimentos. Lógico que em áreas urbanas, né, a sedimentação dos rios sofre um processo mais antrópico do que propriamente natural, né? E esse processo aí de erosão, ele sofre também um processo que nós chamamos de lixiviação, que é um processo de lavagem da camada superficial do solo, tá? Então, esse processo de intemperismo faz o processo de lixiviação das rochas, ela sofre o processo de desgaste, que é o processo de erosão que faz o processo de transporte, chegando aí à deposição de sedimentos, tá? Hoje nós vamos ver o intemperismo, não vai dar tempo de ver a erosão, que a gente vai ver na próxima aula. Vamos ver o que é um intemperismo. Tá? O intemperismo dá o seu nome de intemperismo, também chamado de meteorização, ao conjunto de alterações físicas, que é a desagregação, e químicas, que é a decomposição, né? Que as rochas sofrem quando ficam expostas na superfície da Terra. É um processo importante, porque é o início de um outro maior que continua com a erosão e a deposição do material por ele formado, com a posterior diágene que leva à formação das rochas sedimentares. Tá? Então, esse processo de intemperismo ele faz o processo de alteração do processo do relevo, pode transformar relevos altos, né, como por exemplo os planaltos, em processos de sedimentação, tornando o desgaste através do processo erosivo e formando até grandes planícies. Como acontece, por exemplo, com as praias, né, que são vastas planícies, né, de um processo de erosão, né, que é o processo da areia, né, que era arenito e se transformou em areia. Tá ok? Para vocês terem essa ideia. Vamos seguir aí na tela? É em consequência do intemperismo também que se forma o regolito, conjunto do material alterado e num estágio mais adiantado. O solo, material superficial, em avançado estado de alteração e lixiviação, associado à matéria orgânica, fundamental à prática agrícola e, portanto, à sobrevivência do ser humano. Tá? A palavra regolito também vem do grego regos, que é cobertor, né, e litos de pedra. Tá? Então, na verdade, o regolito o que é? É uma parte que se solta da parte da superfície e ela fica, né, por cima, tá? Mas qualquer mexida nela, ela é sensível, ela acaba saindo. Né? Até aquela pegada do homem da lua, por exemplo, é um processo de regolito. Né? Porque ele pisou e ficou lá por cima, mas se você mexer lá, ele vai acabar se soltando. Tá, ok? Agora, quais são os fatores que influenciam no intemperismo? Nós temos aí o clima, tá? Um dos principais fatores aí do intemperismo. Vamos lá acompanhar na tela. O clima, a precipitação e a temperatura regula a natureza e a velocidade das reações químicas. A disponibilidade de água, chuvas e a temperatura agem acelerando ou retardando as reações do intemperismo. Então, o clima
né, que é um processo que acontece em todo o planeta, ele sofre a questão da precipitação. O que é a precipitação? É a chuva e a temperatura do local. Aí ele vai fazer que ele fala dessa regulagem de velocidade no processo químico. A água, por exemplo, é um processo químico, né? Então, essa questão aí dos fatores de chuva, que é a precipitação, e também do frio e do calor, fazem com que haja esse processo de alteração das rochas, tá? Outro fator é o relevo, tá? Vamos acompanhar aí. A topografia e a cobertura vegetal regulam a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais. Isso interfere na quantidade de água que infiltra e percola no solo. Esse processo em tempo suficiente é essencial para a consumação das reações e drenagem. Quando fala esse processo de percola, é a ascendência do relevo. Se ele for, né, bem inclinado, a água vai correr mais rapidamente, né? Se ele for menos inclinado, a água vai correr menos e aí o processo vai ficar naquela região lá, tudo bem? Vamos aí à rocha-mãe. Então, vamos lá no próximo processo aí. Então, a rocha-mãe, importante porque, dependendo de sua composição mineralógica, textura e estrutura, terá maior ou menor resistência à decomposição e à desagregação. Os primeiros minerais a cristalizar no resfriamento de um magma são os mais estáveis nas condições normais de pressão e temperatura, e assim são os primeiros a se alterar. Por essa razão, o quartzo é dos mais resistentes e na alteração de um granito, por exemplo, é o último a se decompor. Os mármores, por sua vez, por serem formados de carbonato de cálcio, mineral altamente solúvel em água, alteram-se com muito mais facilidade que os granitos. Daí, ser o granito muito mais indicado para tampos de pia que o mármore. Ou seja, o granito ele é mais resistente do que o mármore, né? Apesar do mármore ser mais bonito, as pessoas gostam mais do mármore, mas o granito ele é mais resistente porque a pressão dele é maior internamente, né? Que é um processo endógeno, e aí tem, né, essa questão da maior resistência por causa da maior pressão exercida nesse tipo de rocha. E aí nós temos o tempo, né, que também ele é bastante importante aí, né? O tempo ele na questão do processo de variação, né, de outros fatores que controlam o intemperismo, principalmente dos constituintes do material de origem e do clima. Em condições de intemperismo pouco agressivas, é necessário um tempo de exposição mais longo para haver o desenvolvimento de um perfil de alteração. Então, quanto maior o tempo, maior as condições de alteração desse processo, perfeito? E para finalizar, a fauna e a flora, que aí é a matéria orgânica. Então, a decomposição de matéria orgânica libera gás carbônico, cuja concentração no solo pode ser até 100 vezes maior que na atmosfera. Alguns minerais, como alumínio, tornam-se solúveis somente em pH ácido, isto é, necessitam dessa condição para se desprender de sua rocha de origem. Outros produtos de metabolismo, como ácidos orgânicos, secretados por líquens, que é um vegetal, né, influenciam também os processos de intemperismo, assim como raízes que exercem força mecânica nas rochas que pode acarretar a sua desagregação. Certo? Então, esses 5 processos aí, eles têm a informação do intemperismo. Tá? E aí, aproveitando que vocês viram isso, vamos tentar aí responder a essa próxima atividade, né, professor? Exatamente, professor Antônio. Então, vocês acabaram de conhecer os fatores que influem no intemperismo e vocês vão utilizar esses dados para fazer essa atividade que vai aparecer aí na tela. É o mesmo esquema da atividade que vocês acabaram de fazer no nosso chat. Vocês vão associar uma coluna, a coluna da esquerda, com a da direita, certo? Quanto tempo, professor Antônio? Pode dar mais 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Só a dica, nenhuma delas se repete como no exercício anterior, tá? Fica a dica aí. Em 1 minuto e meio, a gente volta.
Voltamos. Obrigada, estudantes, pelas interações. E aí, vai aparecer a resposta correta para vocês na tela e eu já parabenizo todos os estudantes que tentaram responder aí, né? Sempre tem um ou outro que acerta, mas a sequência correta é essa que aparece na tela, D-C-A-B-E. Então, associando aí as colunas, parabenizo os alunos Cauê e João Guilherme que colocaram a sequência correta aqui no nosso chat. Então, para os demais, fica aí a conferência, né? Às vezes você acertou alguns, errou outros, não tem problema. O importante é tentar e aprender principalmente, né, professor Antônio? Isso, e aproveitar, corrigir uma falha minha, peço desculpas para vocês, mas eu acabei vendo depois, mas aí não, né, para não ficar perdendo tempo. Aquela atividade anterior, aí tem que inverter as letras, tá? Então, o que é? O que foi colocado A é B e o que foi colocado B é A, tá? Então, por exemplo, chuva, gelo, né, fator exógeno. Tá? Agora, a parte de vulcanismo, né, o que foi colocado lá, né? Então, vocês estão vendo lá, vulcanismo. Vulcanismo é interior, então é endógeno, isso aí. B, chuva, vento e gelo é exógeno porque está no exterior da Terra. Né? E aí o orogênese é um processo interno endógeno. Tá? Eu acabei invertendo aí, peço desculpas, né? Mas pelo menos consegui me livrar agora desse processo aí, tudo bem? Mas você sabe, professor Antônio, que olhando aqui no chat, mesmo, né, a gente cometeu essa falha, mas então muitos estudantes acertaram, na verdade, que ficou assim, B-A-B-A, né, Baaba. Acho que essa que é a sequência que ficou. Muitos estudantes colocaram essa, Fernanda, o Felipe, Cauê, Pedro, então vocês acabaram acertando o exercício. Tá, melhor ainda, né? Quem errou dessa vez foi o professor. Então, parabéns para quem acertou, desculpa a falha, tá? Mas todo mundo ser humano acontece. Tá? O bom que a gente viu, né? Exatamente, corrigimos no tempo correto. Bom, para finalizar aí a aula, né? Vocês entram aí no Saiba Mais, vê aí na tela, tem um manual técnico de geomorfologia do IBGE. Entre lá para conhecer, tem bastante informação nesse catálogo aí, né? Printa aí a tela para vocês verem, né? E aí é interessante para vocês terem um conhecimento maior, né, professor? E aí para finalizar... Exatamente. E aí, como sempre, nós finalizamos a nossa aula sugerindo a vocês que respondam a nossa pesquisa, avaliem a nossa aula, né, a qualidade da nossa aula. Sempre o objetivo é fazer com que a gente melhore o nosso trabalho aqui. Então, vocês podem acessar essa pesquisa através do QR Code que aparece na tela ou do link também. A gente vai ficar aqui aguardando a sua opinião a respeito das aulas aqui no Centro de Mídias. Muito obrigada, professor Antônio, pela aula de hoje. Eu que agradeço. Mais uma vez, desculpa aí a falha, mas né, pelo menos conseguimos resolver esse problema. Agradeço a produção, agradeço o diretor. Obrigado aí, né? Trabalho em equipe é assim mesmo, né? Da hora consegue resolver, mesmo sendo ao vivo. Né? O câmera também, obrigado aí, porque ele ficou também na dúvida lá. Um abraço a todos, obrigado, professora, pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.